Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura se encontra lá em Filipenses, capítulo 3, versículos de 3 a 8, que diz assim: Irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus. Colocamos a nossa glória em Cristo Jesus e não pomos confiança na carne. Aliás, também eu poderia pôr minha confiança na carne. Pois, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Em relação à lei, fariseu, pelo zelo, perseguidor da igreja de Deus. Quanto à justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Mas essas coisas que eram vantagem para mim, considerei-as como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de uma fala de Paulo, diante de uma discussão sobre circuncisão. Isso porque os judeus acabavam colocando sua crença, sua confiança no fato de ser ou não circuncidado. Para quem não sabe, a circuncisão é um procedimento, né, que hoje inclusive a gente chama de fimose, né, a cirurgia para retirar a fimose. Mas é aquela carnezinha, aquela pelezinha na parte do pênis do homem. Então, muitas e muitas vezes o judeu dizia o quê? Se você não é circuncidado, então você não é povo de Deus. Ou seja, eu estava colocando literalmente a confiança na minha carne. Só porque eu sou circuncidado, eu sou povo de Deus e, portanto, Deus agora me salva só por causa disso. Não bastam as atitudes, não basta mais nada. Então, Paulo vem dizer que, na verdade, a verdadeira circuncisão é aquela, né, que presta culto a Deus, colocando a glória em Cristo. A verdadeira circuncisão seria justamente isso, por a glória em Cristo. A verdadeira circuncisão é a circuncisão da vida velha. E agora abrir-se para o novo, que inicia-se com o batismo, mas que é perseverante pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Paulo, portanto, inclusive até comenta que ele mesmo, antes da conversão, ele era fariseu. Ele foi circuncidado ao 8º dia, como inclusive a própria dinâmica judaica pedia. Em relação à lei, ele não cometia nenhum pecado, por isso que ele fala que ele é irrepreensível. Porém, ele conheceu Jesus. E ao conhecer Jesus, ele percebeu que tudo isso era nada, comparado a quem Cristo é. Né? Quando olhou para Cristo, ele percebeu que isso era nada comparado a conhecer o Cristo. Lembrando que conhecer Jesus não é um conhecimento intelectual. A palavra conhecer, no sentido semítico da palavra, significa ter intimidade. Paulo entendeu que a intimidade em relação a Jesus não se comparava com nada. E nós? Como é que está a sua vida de intimidade com Jesus? Às vezes, a gente, na verdade, começa a colocar tanta coisa como mais importante, tanta coisa como mais vantajoso, e a gente se perde. Coloca uma coisa na sua cabeça. A maior vantagem da nossa vida está em buscar ter uma intimidade, uma vida íntima e constante e perseverante com a pessoa de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho desta quinta-feira. Até lá.